o São Paulo. Lucas já não ia jogar, com aquela contusão no joelho desde o jogo contra o Palmeiras. Não deve jogar nem quarta-feira no jogo da Libertadores. Não vai jogar quarta-feira. Não vai jogar quarta-feira. Olha o drama. Mas vai piorar, porque o Oscar também não vai jogar. Ou seja, Lucas e Oscar, os dois melhores jogadores do time, estão fora da estreia contra o Sport, Arnaldo. Que coisa, o que aconteceu com o Oscar? Melhorou o áudio, até estava com um problema auditivo aqui. O Oscar teve uma pequena lesão muscular, informada pelo próprio São Paulo, no site oficial, depois da divulgação das informações do último treino. Eu apurei que essa lesão, esse incômodo aconteceu no jogo-treino lá com o São Bernardo, no sábado. Não é uma lesão grave, mas é uma pequena lesão muscular, né? Ele que vinha passando ileso até então, e se junta ao Lucas, os dois melhores jogadores do time, os dois acima de 30 anos, é a questão para essa temporada, para mim. O time titular é forte do São Paulo pra caramba. Qual é o time titular do São Paulo? Quando o time titular do São Paulo vai estar disponível? Em quais jogos? Né? O São Paulo inicia o Brasileirão sem o Pablo, que fez a cirurgia no tornozelo, sem o Oscar e sem o Lucas, que são os dois principais jogadores, como você disse. E é uma questão, o Lucas já está fora da estreia em Córdoba, o Oscar também não deve jogar em Córdoba. Então, o São Paulo vai, na prática, iniciar Brasileirão e Libertadores sem seus dois melhores jogadores. Esse é o cenário para esse ano. Bom, o negócio é o seguinte, não tinha contusão muscular, lembra? Você falou, não tem lesão muscular, hein? Tem lesão muscular. Não tinha, agora tem. Oscar, lesão muscular, problemas. E justamente na parada, né? Justamente na parada. Teve a lesão muscular do Ferreirinha, leve, é mais ou menos com a do Oscar, né? Não é uma lesão do Lucas também grave. Não era grave e o cara tá um mês aí fora. Né? Não, o Lucas era grave, era uma pancada no joelho, só que não era caso cirúrgico, né? O Lucas era um mês, pelo menos, fora, para ele jogar. Ele não tem previsão de volta ainda na prática. Nem no jogo da volta ele está garantido. Jogo da volta, nem no segundo jogo da Libertadores, dia 10 de abril, contra o Aliança em casa, ele está garantido. E assim mas aí já foi mais de um mês. Falaram que ia ser um mês. Não, agora está completando 3 semanas, né? O São Paulo jogou 3 semanas sem jogar, ainda faltaria uma semana de recuperação. É dentro do esperado. Faltam ainda os 7 dias da quarta semana. São 3 semanas sem jogo. O Lucas, com a pancada no joelho que teve lá no Allianz Parque, ainda não tem a previsão de volta. O Oscar hoje já correu um pouco no campo, mas para Córdoba não vai, porque Córdoba é aquele negócio, o trauma do ano passado. Você vai lá meia boca, você fica sem 3 no primeiro tempo, então o Oscar também não vai para Córdoba, não. Você escalaria o Oscar em Córdoba se ele tivesse em condições? Se ele não tivesse machucado? Sim, ainda mais sem o Lucas, né? Aí fica, porque nós não temos ninguém, né? Uhum. Aí fica, eu não escalaria o Oscar talvez no sintético, mas não tem jogador tirando. O São Paulo está ficando numa situação delicada, e quando você não tem os dois, você tem, por exemplo, quando você não teve os dois, a gente imagina aquele time do jogo do Palmeiras, né, do 0-0, daquele jogo pós-Brasília. Isso. Pós-Brasília. Naquele jogo jogou o time com 3 zagueiros, foi até bem. O time tinha Pablo Maia, já não tem Pablo Maia também, né? Não tinha, naquele jogo teve. Agora você tem a boa notícia, voltou o Luiz Gustavo, mas não jogou nenhuma partida nesse ano. E o Luiz Gustavo acho que é bem importante em Córdoba. Não é tão importante para um jogo em casa contra o Sport, mas não tem outro jogador, ele deve jogar. Deve ser a novidade contra o Sport, principal o Luiz Gustavo. Mas aí, no caso do Luiz Gustavo, Arnaldo, não é até bom que ele jogue os 2 jogos, porque o cara tá parado, também de ritmo. No caso, talvez ele fosse jogar de qualquer forma já. Sim, exato. Não tem outro primeiro volante, né? Sem o Pablo Maia, o São Paulo ficou improvisando no setor. No último jogo, o Oscar jogou improvisado de volante ao lado do Alisson. O Luiz Gustavo, claro que é uma boa notícia a volta dele depois da fratura no dedo, né? Bom, dito isso, então, o São Paulo vai precisar bastante da torcida, a gente vai falar já sobre ingresso e tudo mais. Qual deve ser o time, então, portanto, sem Lucas e sem Oscar? Vamos chutando aí, deixa eu tentar. Bom, resta saber se ele vai com 3 zagueiros de novo, né? Ele andou treinando com 4-2-4 de novo, né? Não, ele não treinou no 4-2-4. Com linha de 4.
linha de 4 no jogo treino contra o São Bernardo, ele fez os dois times no 4-3-3. Ele não tinha um zagueiro importante, Ferrarese estava na seleção, né? Mas acho que era mais uma alternativa a ser testada com a volta do Luiz Gustavo. Mas até por exclusão, por falta de jogador, eu não acredito que ele abandone a linha de 3. Estava funcionando. Agora, né? Ainda mais. Mesmo jogando em casa. Mesmo jogando em casa. Acho que não tem... Se você for pensar... para escalar 4 jogadores ofensivos hoje, com os ausentes, só se ele escalasse o Luciano, o Caleri, o Ferreirinha, ainda falta um, já não tem nem o Eric. Então, se você colocasse um garoto de saída, não vai colocar, acho que ele vai com linha de 3, até por exclusão. Então vamos lá, deve ser Rafael, vamos para os 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Assim, a minha dúvida é o Alan Franco, não, o Ferrarese, porque ele jogou as 2 partidas na Venezuela, só fez um treino na volta, o de aí pode ser o sexta-feira. Aí eu acho que ele tem 2 opções, né? Ou o Juan, mantendo o Alan na esquerda, ou o Alan na direita e o Sabino na esquerda. Aí tudo bem, aí eu não... Para mim melhor até o Juan, no meu indiferente. caso, na minha opinião. Porque aí você não tira o Alan Franco da posição dele, né? Assim, acho que tem os 2 lados, né, Tironi? O Alan Franco não é canhoto. Com a linha de 3, com um zagueiro canhoto, muitas vezes em casa ainda é melhor, né? Tá. Para sair de jogo. Eu acho que, pelo jogo ser em casa, é possível que jogue o Sabino, mas não tenho, de fato, preferência. Acho que a saída melhora com o Sabino, pela perna esquerda, mas entre Sabino e Juan, eu acho o Juan mais técnico e o Sabino mais forte, enfim. Aí vamos para os lados do campo, laterais. Eu acho que com 3 zagueiros jogando em casa, eu iria de Igor Vinícius e o Wendel. Mas nem sei como é que o Wendel tá. É bem possível. Não, o Wendel tá bem. O Wendel fez os 2. O Wendel agora tá em forma, né? E ainda mais sem o Oscar. Você vai precisar de força, né? Não, você vai estar não é exatamente ofensiva. Não é exatamente ofensiva. O Wendel é a mais técnica, mas ele é um jogador que vai mais no fundo, né? Em casa, eu acho que... Eu já imaginava que o Wendel jogaria, mesmo se tivesse Lucas e Oscar, neste jogo, não em Córdoba. E do lado direito é aquela coisa, o Igor Vinícius é mais ofensivo com a linha de 3, mas ele estava muito mal. Enfim, treinou, fez o jogo treino. Vamos ver como é que ele reage à volta ao Morumbi se ele for escalado. Mas faria sentido, sim, jogar com o Igor Vinícius e o Wendel pela característica dos 2. Agora, se tivesse que abrir mão de um, talvez o Cedric, né? E o Wendel. Me parece que o Wendel está mais seguro que vai jogar. É a minha sensação. Sim. Tá, feito isso. Bom, aí o meio vai ser o Luiz Gustavo, que não tem outro, e o Alisson. Isso. E aí... Bom, e aí, Luciano? Não, Luciano e Caleri é a dupla. Aí eu acho que é o seguinte, é uma boa questão. Aí eu acho que ele tem 2 opções. Ou armar o time com 3 atacantes, 3-4-3, Luciano, Caleri mais um. No Allianz foi Luciano, Caleri e André, por exemplo. Ou armar o time com mais um jogador no meio, no 3-5-2, só com o Luciano e Caleri na frente. E aí, Marcos Antônio Bobadilha. O problema é isso, Marcos Antônio ou Bobadilha. Nenhum dos dois... Bobadilha mal jogou na seleção do Paraguai, né? Vinha sendo titular. Não sei. Verdade. Qual a sua preferência? Cara, para mim, eu acho que pensando em tudo que vem por aí, com os desfalques, eu acho que a preocupação do São Paulo em qualquer jogo nesse ano é não tomar gol. E tentar fazer, eu colocaria um terceiro jogador no meio. Um terceiro, o Marcos Antônio ou o Bobadilha. E aí tentaria fazer um gol de bola parada, Luciano e Caleri. Agora, não pode ser algo como Luiz Gustavo, Alisson e Luciano, e aí, sei lá, Ferreirinha e Caleri? Pode, 3-4-3. Mas Ferreirinha, para começar o jogo, não começaria. Eu também acho que eu também não. Poderia ser o André, mas é que o São Paulo tem 2 opções profissionais do meio para frente hoje, que é Ferreirinha e André. Né? Enfim, mas eu preferia Luciano enfiado com o Caleri, os 2 alas passando, e seja o que Deus quiser no meio lá.
Agora, tem muita cobrança. O Zubeldia usa a base, o Zubeldia usa a base, o Zubeldia usa a base. Vai ter que usar. E agora tem o Alves renovou, pelo menos. Que é um meia, vai. Não é que ele vai jogar amanhã, mas ele renovou o contrato. Ou tá renovando. Mas vai estar no banco amanhã, né? O Alves, o Lucas Ferreira, o Rian, o Alves, ou com o Rodriguinho, que ficou machucado o tempo todo, o Alves hoje é o reserva da meia, do Luciano e do Oscar, né? Ele é boa possibilidade de ele entrar contra o Sport. Aí, sobretudo se o plano A não der certo, né? Algum outro da base que poderia ter chance nessa seca de jogador? Para jogar, quero dizer. Outro para subir? Não, para jogar. Amanhã, por exemplo, sei lá, vai jogar um atacante, não sei. Algum cara do meio. Com a saída do Eric, o Lucas Ferreira passa a ser a primeira opção para o lado do campo. Entendi. Sem o Oscar, o Alves passa a ser a primeira opção para o meio no banco. É aquilo, eram para ser terceiras opções, eles já são a segunda, né? A não ser o Rian, que continua como terceira, porque tem Caleri e André. O Alves e o Ferreira já são os principais reservas, um do lado direito e o outro do meio, né? Bom, então tá aí. Esse é o time provável do São Paulo. Agora, Arnaldo, e o Sport como? O Sport vem de uma semana estranha. Da segunda divisão. Vem da Série B, mas de uma semana estranha, bem diferente. O Sport não ficou sem jogar, né? O Sport jogou a primeira do final do Pernambucano no final de semana passado, ganhou do Retrô fora, só que aquela questão do calendário maluco, porque o Sport joga o Pernambucano e a Copa do Nordeste. No meio de semana, ele fez um jogo atrasado pela Copa do Nordeste, perdeu em casa para o Alto, mas jogou com o time inteiro reserva. E ele ainda não fez a partida de volta da final do Pernambucano, que vai ser encaixado no calendário maluco da CBF. Então, o time titular foi aquele do final de semana passado, que jogou há uma semana. E tem algumas figuras muito conhecidas, né? O Lucas Lima, que fez uma ótima Série B o ano passado, aquele mesmo. O Lucas Lima foi o melhor jogador da Série B do ano passado, é o camisa 10 do time. E tem também o Pablo, aquele mesmo, ex-São Paulo, que foi negociado pelo Atlético Paranaense, mas que hoje vem sendo reserva do Sport. O técnico é o Pepa, aquele mesmo português do Cruzeiro. Pepa. E o Sport tem vários jogadores estrangeiros e tudo mais. É um time que nunca venceu o São Paulo no Morumbi na história, pelo brasileiro. Até o primeiro jogo que eu fui no Morumbi na minha vida foi o memorável brasileiro de 77, já em 78, São Paulo 4, Sport 3. Não costuma dar sorte no Morumbi. O São Paulo, mesmo sem jogador, tem que ganhar esse jogo, Tironi. Essa é a questão. Mesmo com o árbitro, que eu não gosto. Quem é? O árbitro é o mineiro. É o tipo de árbitro que você não gosta. O Felipe Fernandes da Silva, de Lima. Felipe Fernandes e Lima. Que é um árbitro daquele estilo autoritário, que é o protagonista do jogo, confronto. Já é rodado. Tipo Ricardo Marques, que é outro mineiro também. Exato. Ele não é bem quisto nem em Minas Gerais, mas vai ser o árbitro do jogo São Paulo Sport. Muito bem, a gente vai... Então tá aí, galera. São Paulo aí, com muitos desfalques aí pro jogo de hoje, mas pra você ganhar. Vai ser jogão hoje. Acho que o Sport é um time que vem fazendo um bom campeonato pernambucano. Mas o São Paulo jogar com a sua torcida no Morumbi. Lucas e Oscar não jogam, mas tem que ganhar o jogo, velho. Tem que ganhar o jogo. E com a ajuda da torcida aí, eu acho que o São Paulo consegue ganhar esse jogo. Vai ser difícil, mas eu acho que o São Paulo ganha esse jogo aí 2x0, 1x0. Na minha opinião, mas tá aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, o que você acha do jogo aí. Mais de 35 mil ingressos vendidos aí, eu acho que vai bater 45 por aí no Morumbi hoje. Valeu? Todos os créditos aí pro Arnaldo Tironi, link na descrição do canal deles aqui. Valeu? Tamo junto!